Olá, queridos. Nós estamos na nossa segunda conferência da editora Nagre Reformar-se, cujo tema é Os Padrões de Westminster e a Piedade. E nós vamos agora para a nossa quarta palestra, a confessionalidade e o coração. Nós já caminhamos por 3 palestras, obviamente. Eu recomendo que você, se não as assistiu, as assista. Cada uma das palestras compõe juntas um quadro completo que nós pretendemos apresentar da relação da confessionalidade com a piedade, ou dos padrões, de uma forma mais específica, os padrões de Westminster e a piedade. Essa conferência também tem um quê de celebração dos 380 anos do início da Assembleia de Westminster, né? Nossa conferência sempre é nesse período como uma celebração. Dito isso, e anunciado o tema dessa palestra, a confessionalidade e o coração, a confessionalidade e o coração. Vamos orar ao Senhor pedindo a bênção dele para essa ocasião. Oremos. Senhor Deus, nós temos aprendido de Ti, Senhor, da Tua palavra, que a confessionalidade é algo que o Senhor nos ordena, e te louvamos, Senhor, por ter levantado na igreja homens tão fiéis e zelosos como os nossos pais na Assembleia de Westminster, e nos legaram documentos tão bíblicos, Senhor, tão precisos contra o erro, tão precisos na afirmação da sã doutrina. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado também a forma correta de lidarmos com isso, na relação com a Tua palavra, na relação com a piedade, e agora, Senhor, na relação com o coração. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre nós nessa ocasião, que nos faça amadurecer, Senhor, para que em tudo o Senhor seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A confessionalidade e o coração. Diz assim, querido, Deuteronômio 6:5. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6:5. Provérbios 4, 20 e 21 e o verso 24. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora João 12:40. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e não compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Queridos, o que real e derradeiramente define a aceitação de alguém à sã doutrina, a doutrina bíblica ensinada na palavra de Deus, ao ensino bíblico? O que de fato chega e alcança a aceitação de algum indivíduo? É meramente uma argumentação acurada, holística, exegética e com abordagens irretocáveis, coerente e completa? Sem dúvida, queridos, esses elementos, para um coração compromissado com a palavra, eles são indispensáveis. Porém, queridos, a questão metodológica, infelizmente, não é a chave que abre a porta do coração de alguém para a aceitação de uma doutrina bíblica. Não é apenas isso. Eu conto aqui alguns exemplos. Certo seminarista, após expor seu ponto de vista ao seu pastor, que não abraçava aquela posição que eles estavam discutindo, mas que era uma posição bíblica e segundo os padrões de Westminster, o pastor disse: tudo bem, meu filho, biblicamente você está certo, está bem argumentado, parece ser bíblico, mas eu não concordo com você. Perceba, o pastor reconheceu que o que foi falado era bíblico e que estava bem argumentado, mas ele ainda assim não quis concordar. Uma irmã levantou discordâncias quanto a um ponto sustentado em nossos padrões, e o pastor dedicou 1 hora
percorrendo todas as Escrituras, texto após texto, corretamente interpretados, expondo essa doutrina. Porém, ao final, ela que acompanhou atentamente simplesmente disse ao pastor: eu entendi, pastor. De fato, está aí nos textos, mas eu não concordo. E casos assim, queridos, eles se multiplicam, exemplificando que há algo além da mera questão metodológica, da argumentação, ou coisa do tipo. Algo mais profundo para a aceitação de alguém, a ação doutrina. E isso aqui é importantíssimo na nossa adoção dos padrões de fé do Westminster e a sua relação com a piedade, da compassionalidade e a piedade. Há algo mais, e esse algo central é o coração. O coração, querido, na Escritura Sagrada, nos é apresentado como o centro da existência humana. Provérbios é abundante nos textos que nos mostram isso, mas o mais conhecido que foi citado no início é Provérbios 4:23, sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele é o centro. O Senhor Jesus Cristo fala claramente que é do coração do homem que vem os maus desígnios, etc. Em outra palavra, irmãos, em outras palavras, a nossa existência passa pelo coração. A nossa vida é definida pela condição e o estado do nosso coração. Essa centralidade do coração, irmãos, é reconhecida pelos reformadores, pelos puritanos, pelos reformados posteriores, até pelos neocalvinistas e teóricos contemporâneos da área de cosmovisão. Talvez esse seja um ponto de maior unidade entre esses grupos no meio do protestantismo, que tem as suas divergências, que são muito distintos, mas todos eles concordam com esse ponto. Então, não seria diferente a centralidade do coração com relação à confessionalidade, com relação à aceitação e à adoção da sã doutrina. James Sire, um teórico da cosmovisão, ele definiu sumariamente, de forma resumida, a cosmovisão como um compromisso último do coração. Esse compromisso, querido, ele norteia e julga tudo. Esse compromisso, ele fomenta o afeto favorável ou desfavorável, como o Jonathan Edwards defende, os afetos, as afeições. Não à toa, o Senhor, nas Escrituras, quando vai nos falar sobre acolher e abraçar aquilo que Ele está nos revelando, Ele sempre remete a nós fazermos isso de coração. Como, por exemplo, Deuteronômio 6,5, que foi mencionado, de todo o coração, ele fala. Quando alguém faz aquilo que é agradável ao Senhor e seguiu a Ele, é dito que Ele fez de todo o coração. Para citar alguns exemplos aqui, Provérbios 2,2, Provérbios 3,1, Deuteronômio 6,5, Provérbios 4,4 e por aí vai. E quando a sã doutrina é desprezada, é dito que o coração a desprezou, como em Provérbios 5,12 e Provérbios 15,14. Quando é dito que alguém rejeitou a doutrina bíblica, é falado que o coração foi endurecido, João 12:40, como no caso dos judeus incrédulos. Mas quando, querido, é dito sobre abraçar a Cristo e ser batizado, então é falado sobre crer de todo o coração, Atos 8:37. No caso aqui, Atos 8:37, do eunuco que foi evangelizado por Filipe. Ou, quando falar em Romanos 10, que nós consideramos na segunda palestra, o crer com o coração. Com o coração é que se crê. Lídia, por exemplo, lá em Atos 16, é dito, o Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Atos 16:14. Portanto, querido, doutrina nunca é meramente uma questão de ideias ou uma questão teórica. A aceitação das doutrinas bíblicas, a correta interpretação da palavra de Deus, é uma questão do coração. Será sumariamente e sempre uma questão do coração, derradeiramente falando. O coração que retém Provérbios 2:2 ou despreza Provérbios 5:12, a sã doutrina, o ensino bíblico. E compreendendo, irmãos, a questão dos compromissos do coração, conforme que eu penso corretamente definiu a cosmovisão,
Então, para que o coração rejeite essa doutrina, é porque há compromissos obscuros que têm governado o coração. E essa palestra, então, propõe a você, se você tem resistido à confessionalidade e à sã doutrina, e especialmente aquilo que nós professamos nos padrões de Westminster, a sondar se não há compromissos no seu coração. Esses compromissos são os derradeiros princípios norteadores pelos quais tudo, incluindo a doutrina bíblica, é julgado, o que não deveria ser. Comumente, são desejos ou afetos, apegos da alma, história que faz parte da nossa vida, que nós nos apegamos mais a isso do que ao ensino bíblico. E alguns exemplos bíblicos, irmãos, vão em 3 sentidos. Primeiro, a resistência à aceitação da doutrina bíblica. Segundo, as razões carnais para aceitá-la. Sim, há motivos do coração carnais que fazem com que alguém aceite a doutrina bíblica. E isso não é louvado pelo Senhor. E terceiro, as razões carnais que governam o coração dos homens e levam eles a abandonar a sã doutrina. Então, consideremos quais são os princípios que governam o coração, que conduzem a rejeitar a doutrina bíblica, a aceitá-la por razões carnais ou a abandoná-la. E ao considerarmos tudo isso, nós veremos então como a doutrina bíblica deve ser abraçada de coração, por motivos espirituais e não carnais. Primeiro, então, a resistência à aceitação da doutrina bíblica. A Escritura traz inúmeros exemplos descrevendo esse fato, da maneira como o coração de muitos lidam com a doutrina bíblica. Por exemplo, alguns fariseus creram em Cristo, mas não creram de fato, isto é, não o confessaram, por, diz o texto bíblico, temor de homens, para não serem expulsos da sinagoga, lá em João 12:37. O ser aceito pelos homens é o princípio que governou a aceitação dessa doutrina ou não. O ser aceito pelos homens, o temor de homens, é que governava estes corações e fez com que eles rejeitassem a doutrina bíblica. Outro, alguns não creram, na verdade, por causa do prazer da injustiça. Diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 2:12. Esse é o mesmo fato, por exemplo, que Paulo também diz em Romanos 1:18 em diante, e o Salmo 10 e o Salmo 14 nos descrevem. Ou seja, o prazer no pecado, o prazer na impiedade e o compromisso com o pecado é um princípio que governou tais corações, governa muitos dos corações para que eles não aceitem essa doutrina. Porque se abraçá-la, ela vai purgar e ela vai militar contra tais pecados cujo coração tem compromisso. Terceiro exemplo, alguns não creram, na verdade, a Escritura diz, por causa de compromissos filosóficos e religiosos. Atos 17, 15 e 34. E quantos não têm rejeitado essa doutrina por causa disso? Por exemplo, a questão da doutrina da criação. Muitos se apegaram a compromissos filosóficos do evolucionismo. Ou muitos cristãos progressistas. Ou muitos cristãos que têm conduzido a vida de forma totalmente contrária na área do estudo da alma, na psicologia, ou na área da história, ou qualquer área, porque se apegou a compromissos filosóficos ímpios e então rejeita a sã doutrina. Quarto, alguns não creram na verdade, diz Mateus 8:21, por apego aos pais, os progenitores, ou às tradições humanas, que é um tipo de apego aos pais. Mateus 15, 3-6. E comumente são os que, diante da sã doutrina, diante da apresentação da doutrina bíblica, rejeitam ela, dizendo, mas sempre foi assim. Por que você vem com essa novidade? Eles pensam que é novidade, mas a doutrina bíblica que foi rejeitada pela tradição que foi adotada. Ainda, alguns não creram por desejo de poder terreno. Isso é lá em João 11:48. Lá em 2 Timóteo 4:10 é dito que não creu pelo amor ao mundo. Ou seja, abraçar essa doutrina entrará em conflito com tal amor e impedirá de alcançar e realizar o desejo do poder terreno. Então, esse princípio que governa o coração impede de abraçar essa doutrina.
E ainda, a gente poderia elencar aqui alguns por desejarem conforto carnal, como toda a Epístola aos Hebreus trata dos crentes que estavam abandonando a fé e voltando para o judaísmo porque não queriam mais passar por toda aquela perseguição, ter os seus bens presos, ver gente morrendo, que é toda aquela posição, não. Ou a tentação que as igrejas em Apocalipse passavam, conforto carnal. Então, essa doutrina lhe privará, em alguma medida, desse conforto. Então, é melhor não abraçá-la, para não ter dor de cabeça, para não ter a privação desse conforto carnal. Por trás de um coração, querido, que obstinadamente se opõe a essa doutrina, tem algum princípio que está governando. Tem algum princípio que está governando o coração. Ele resiste à verdade, pois se ela for aceita, ela vai descortinar esse princípio carnal. Porque meus pais sempre foi assim, o que eles pensaram de mim se eu creio o contrário? Eu sempre defendi isso, ou não, mas o filósofo tal, sempre vai ter alguma coisa por trás que impede de aceitar a doutrina. Só que então vem, do outro lado, as razões carnais para aceitá-la. Muitos abraçam a doutrina porque no coração está governando princípios carnais que fazem aceitá-la. Isso também não é louvado. É uma mera aceitação da forma. Então, se fosse fazer um paralelo aqui com a palestra anterior, essa primeira rejeição à sã doutrina está naqueles que rejeitam a confessionalidade. Só que aqui, essa abraçar a sã doutrina por razões carnais está naqueles que abraçam a confessionalidade de forma ímpia, de forma equivocada. Por exemplo, alguns se dispuseram a crer de forma carnal por interesses financeiros, como o mago, descrito lá no livro de Atos. Alguns se dispuseram a crer de forma carnal por benefícios temporais, como o povo, escrito lá no Evangelho de João, que viu a multiplicação de pães e seguia Cristo só por causa dos pães que ele dava. Ele até confrontou o povo com isso. Alguns se dispuseram a crer de forma carnal pela glória e os aplausos. Nós pudéssemos usar aqui o exemplo de Paulo, no seu ímpeto e zelo no farisaísmo, quando ele escreve lá em Filipenses 3. Mas, irmãos, novamente, aqueles que aceitam a sã doutrina por razões carnais, também por razões carnais, a deixam. E aqui vem o terceiro ponto dos princípios que governam o coração. Muitos que têm abandonado a confessionalidade, a ortodoxia, outrora pareciam tão firmes, tão zelosos da verdade, hoje já não estão ali. E, infelizmente, irmãos, não poucos eu tenho tido a oportunidade de conhecer nessa situação. O que está por trás, muitas vezes? Princípios que governam o coração. Os princípios carnais que levam alguém a abraçar a verdade também operarão para levar a pessoa a abandonar a verdade. Por exemplo, por um esposo. Talvez alguém abraça essa doutrina para parecer uma moça piedosa, um rapaz piedoso, mas, por esse mesmo motivo, abre-se mão de pontos doutrinários essenciais e importantes, desde julgo desigual com ímpios, a submeter, por exemplo, a casamentos com irmãos de denominações menos puras por um esposo ou por uma esposa. O princípio carnal governando o coração para abandonar a sã doutrina. Ou por um emprego, abre-se mão da prática da piedade para ganhar mais dinheiro em algum emprego ou trabalho, como os que abrem mão do dia do Senhor ou da honestidade. Ou ainda, por aceitação. Quantos não abrem mão da sã doutrina que talvez defenderam no passado para serem aceitos em um determinado círculo, em um determinado grupo? Eu cito aqui o caso, não necessariamente que ele tenha defendido antes, eu não sei como ele era antes, mas o exemplo de Francis Collins, um dos maiores e mais renomados evolucionistas teístas hoje, ele claramente diz que defender o evolucionismo teísta faz ele e outros cientistas mais aceitável no meio acadêmico dos ímpios. Veja, rejeitou a sua doutrina para ser aceitado. Ou por desejo de ter algo, pelo apego a algum ponto doutrinário errado, pelo apego meramente afetivo. Muitas pessoas
mesmo se deparando com a verdade, com a pureza doutrinária em determinado ponto, recusam ela por um apego afetivo a um grupo, a um familiar, etc. Ou ainda, porque terá de conformar a vida desregrada à moralidade bíblica e não quer esse trabalho. Ou ainda, porque será necessário admitir o erro. E o orgulho que está governando aquele coração não quer admitir que estava errado até ali. Esses são alguns casos que nos mostram a relação do coração com a sã doutrina, do coração com a confessionalidade. E é um alerta, querido. Alerta a você que pensa que abraçar a doutrina do Senhor, a sã doutrina, é mera forma, é mero externalismo, é mero convencimento teórico. Não pode ser. Isso tem que pulsar em teu coração. Mas pulsar em teu coração não é meramente você ter êxtase teórico de compreensão. É sim ter uma compreensão robusta e profunda, mas ter isso afetando a sua vida, marcando os seus passos. Não abrace a sã doutrina por razões carnais, por sentido por mais piedoso, por parecer mais sério na doutrina, por glória do nome. Não. Abrace pelas razões certas, pela glória do Senhor, pelo bem da tua alma. Essas são as razões básicas que nós devemos considerar. Glorificar a Deus e ter satisfação nele. É isso que tem nos mover a abraçar a sã doutrina. Porque se isso nos move, nós teremos isso sempre. Mas se qualquer outra coisa é colocada como empecilho ou como razão para abraçar, qualquer outro motivo carnal, essa mesma coisa, ou um princípio carnal que vai disputar com esse outro, vai claramente, facilmente, te conduzir para longe da sã doutrina. Novamente, muitos começaram trilhando a estrada da sã doutrina. Não estavam aqueles que estavam colocando princípios carnais governando o coração para se opor à doutrina. Estavam ali caminhando, mas que facilmente abriram mão deles. Quando um novo, ou pior, princípio carnal passou a governar o coração. Logo, a sã doutrina, a confessionalidade já não era mais tão bom assim. Já não lhe dava mais aquilo que desejava. Era necessário abrir mão dela para ter, então, aquilo que o coração estava desejando. Só que no caso dos ministros, eu quero destacar aqui em um momento da nossa palestra, o caso especial dos ministros e presbíteros. O que faz com que muitos presbíteros e ministros resistam à subscrição integral? E aqui, se você é um presbítero ou um ministro, eu peço que você considere um autoexame se você tem resistido à subscrição integral dos padrões de Westminster. Eu lembro que pelo menos 5, que na caminhada e na reflexão pude constatar. Pode ter alguns outros, mas, a meu ver, se aglutinam a esses 5. Primeiro, por que muitos ministros e presbíteros, mesmo tendo jurado no seu ato de ordenação subscreverem integralmente os padrões de Westminster, resistem na prática e agem como mentirosos, com falta de hombridade? Primeira razão, também está associada ao coração, essas razões que eu vou colocar. A primeira, o apego a crenças erradas e heterodoxas. Porque em algum momento lhe foi instruído o erro e se apegou a esse erro. Ele não quer abrir mão dessas crenças erradas. De todos, esse teria um pouco mais de honra. Não há honra em nenhum desses. Mas ele, diante dos outros, porque ele é movido por uma convicção ímpia e errada. Mas ainda assim, resiste àquilo que é adequado. Ora, é mais honroso se você, então, se apega a esse ponto do seu coração, abrir mão do ofício na igreja que você está, a caminhar por essa trilha de falsidade. Então, a primeira razão do coração que muitos presbíteros, muitos ministros e presbíteros têm, ainda que na igreja presbiteriana, resistido à subscrição integral, é por apego a crenças erradas e heterodoxas. Tanto a questão doutrinária, quanto a questão prática, etc. Segundo, o apego a pecados. Muitos resistem à subscrição integral porque sabem
que ao fazê-lo, na verdade já fizeram, mas ao se conformarem coerentemente, não se tornarem um opositor, mas se tornarem um concordante, seus pecados vão ser expostos. A sua vida lasciva, a sua vida de imoralidade, não só sexual, mas em diversas áreas, vai ser escancarada. Em muitos casos, até parecem fazer um raciocínio aparentemente piedoso. Eu não quero parecer um hipócrita e defender uma coisa que é contrária à minha vida. Veja, o apego ao pecado. Ele não está disposto a abraçar aquilo que vai lhe ajudar a lutar contra o pecado, mas o apego ao pecado vai desprezar a sã doutrina. Então, muitos que são opositores à confessionalidade integral, quando você vai atrás, tem uma vida de moralidade. Eu não estou dizendo que aqueles que são confessionais, indubitavelmente, têm uma vida pura. Não. Há alguns casos, inclusive, que se usa a confessionalidade para cobrir a sua imoralidade. Alguns casos que são facilmente perceptíveis. Mas, normalmente, a resistência também tem por trás o apego ao pecado. E é um apego do coração. Terceiro, apegos a cargos eclesiásticos. Uma estrutura muitas vezes imprópria, denominacionais, de autarquias e cargos e mais cargos. E para estar nesses cargos, porque o movimento de poder naquele momento é contrário à confessionalidade, então para estar ali, para não perder ou para conquistar um cargo, se coloca como um militante contra a subscrição integral. Ora, muitos estão nessa condição. Porque se afirmar aquilo que obviamente deveria ser afirmado, vai se perder a oportunidade do cargo. Ou de ganhar, ou de ser tirado. O apego a cargos e a estruturas eclesiásticas tem afastado muitos, por causa desse ímpeto do coração, da confessionalidade integral. Isso favorece a corrupção da igreja. Quarto, o apego à ignorância e à preguiça. Isso também é uma coisa do coração. Sim, o apego à ignorância e à preguiça. Muitos até veem que, talvez não está tão bom aqui essa doutrina e tal, mas eu tenho que ir atrás, tenho que estudar. O apego à preguiça impede com que se lancem ao aprofundamento doutrinário, para melhor servir a igreja, para melhor conduzir o rebanho. Muitos numa arrogância até, eu vou falar aqui no próximo ponto, não quero confundir, mas essa preguiça, uma arrogância travestida de preguiça. Então, não, queridos, esse motivo não pode impedir de abraçar a reforma ou a subscrição integral. Custe o que custar. Se Deus lhe colocou como oficial na igreja, Ele lhe colocou para trabalhar. E para trabalhar envolve o seu preparo para isso. Se você é presbítero, você tem que ter um preparo para isso. Se você é ministro, mais ainda como aquele que vai portar publicamente o ensino da palavra do Senhor. Então, o apego à preguiça e à arrogância e à ignorância, como um princípio do coração, tem impedido muitos de abraçar a subscrição integral, porque não querem estudar mais, não querem aprofundar mais aquilo que pensavam que sabia. Mas vem o quinto e último princípio, o apego ao orgulho. O orgulho, eu coloco aqui ao lado, o apego ao tradicionalismo, a alguma ideia de cultura. Esse apego também é do coração. O orgulho de que acha que sabe. Ora, quantos não estão nessa trilha? O orgulho de não querer admitir que estava errado até ali. O orgulho do tradicionalismo e falar assim, sempre foi assim. O que é que vai mudar agora? Ou a ideia de cultura. Ora, quantas igrejas, até presbiterianas, abraçando o movimento emergente, a descaracterização do ser igreja, para abraçar uma cultura. Ou pensamentos ímpios que são ventilados no mundo. E aí, por abraçar pautas políticas que são contrárias à Escritura Sagrada, por abraçar uma cultura que não reflete o princípio da palavra de Deus, por um orgulho por trás de tudo isso, resiste essa doutrina, a subscrição integral. No caso dos presbíteros e dos ministros, isso possui sua gravidade. Lembremos-nos do que Tiago falou. Não queiram ser muitos de vós mestres, porque aqueles que são mestres serão julgados com maior rigor. Se Deus me colocou na posição
de mestre da igreja, ou de atalaia da igreja, como um presbítero regente, você não pode se apegar a princípios carnais que rejeitam a sã doutrina. Você deve se deixar moldar pela palavra de Deus. A igreja pode gemer sob o seu cuidado se você não atentar para isso, meu querido. Coração é o centro. Quando nós consideramos, então, queridos, confessionalidade e coração, nós entendemos que devemos lutar a nível do coração, a nível da consciência. Quais as razões do teu coração que te faz rejeitar a confessionalidade e a subscrição integral, por exemplo, da sã doutrina que nós professamos nos padrões de Westminster? Ou, caso você abrace, por quais razões você abraça? O que de fato tem te motivado a defender a confessionalidade? A afirmar com tanta convicção, veemência e força aquilo que é falado nos nossos padrões? Eu não estou perguntando para que você dê à sua alma, à sua consciência, uma resposta pronta. Mas o que de fato é o que está aí. Consideremos, irmãos, consideremos, para que então possa ser dito a nosso respeito. Ela defendeu a verdade de todo coração. De todo coração. Não por princípios carnais, mas por princípios espirituais que governaram o coração. Que Deus nos abençoe, irmãos, e não sejamos confessionais apenas de boca, mas de coração. Amém.